Glória a Deus. Eu peço mais uma vez que você abra a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler mais uma vez esse texto para nós clarearmos ele um pouco mais nas nossas mentes e entendermos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Sinceramente, você valoriza mais as coisas que você vê, as coisas que você pega, as coisas que você pode ter prazer na sua vida, nesse mundo, prazer para a sua alma, alegria para a sua alma nesse mundo? Ou você valoriza mais as coisas espirituais, ainda que às vezes não pareçam tão boas? Você observe que a gente vai encontrar na Bíblia muitos exemplos. O povo, quando Moisés tirou o povo de Deus do Egito, que eles iam pelo deserto, a gente via algumas vezes o povo reclamando porque lá no deserto não tinha peixe, não tinha pão, não tinha os alimentos que eles comiam lá no Egito, não tinha aquelas coisas que eles eram acostumados, e eles começavam a murmurar. Você observe que Deus, Ele se revelava ao povo lá no deserto. A Bíblia diz que de manhã, numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. Agora veja só, Deus vai e diz, olha, e mandava maná para eles comer. Era uma sementezinha aparentemente parecida com o arroz. O povo tinha a presença de Deus, visivelmente ele via com os olhos da carne, não era com olhos espirituais não, eles viam com esses olhos. Eles viam a coluna de nuvem também. Eles viam o maná que Deus mandava todo dia. Pegavam o maná, se alimentavam. Mas eles sentiam saudade dos prazeres que a alma deles sentia quando se alimentava com determinadas comidas lá do Egito. E aqui também, meus queridos, não é diferente. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas pelo menos de vez em quando comigo acontece. Eu olhar para mim mesmo e dizer assim, epa rapaz, tu é crente, te aquieta. Isso aí não dá mais para você não. E graças a Deus, Deus tem me dado graça para me manter na presença dEle. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela fica cobrando coisas que satisfaçam sua alma, através de desejos que você use a sua carne, por isso que chama desejo da carne. Era o que o povo do Egito, saindo de Israel, saindo do Egito, desejava. Então, meus amados, eu chamo a atenção aqui para esse momento em que o apóstolo Paulo fala isso, porque o apóstolo Paulo, ele falando das aflições que nós sentimos,
ele chega a essa conclusão de dizer, não é? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que não se veem. E eu quero trazer como exemplo a vida de um homem da Bíblia chamado Jó, para que nós possamos aprender lições com ele. E eu convido você a abrir sua Bíblia aí no livro de Jó, por favor. Somente para você ler alguns versículos comigo, porque a primeira lição que eu aprendo aqui, que o texto nos diz, é mostrando que o homem exterior, ele se corrompe, mas o homem interior, ele sempre permanecerá firme. Preste atenção, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Isso está dizendo aqui que você exteriormente vai se corromper, exteriormente você vai envelhecer, exteriormente você vai cada dia mais ficando mais velho, vai adoecer e vai chegar o dia, até Jesus voltar, vai chegar o dia que enquanto Jesus não voltar, cada um de nós teremos que partir desse mundo, porque a Bíblia diz que é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade, e ele, para se revestir da imortalidade, você precisa morrer. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que o homem exterior ele se corrompe, mas o interior ele permanece firme. Aleluia! E se eu tenho algo que permanece firme em mim, que é eterno, é o homem interior. Aleluia! Você não será salvo. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Você não será salvo. Você já é salvo. Será que você pode dar uma glória para Jesus? Quem sente a salvação na sua alma, diga glória a Deus. Então veja bem, quando eu aprendo isso, que o homem exterior ele se corrompe, mas o homem interior ele permanece firme, então eu tenho que investir mais naquilo que vai permanecer firme do que naquilo que se corrompe. Quem concorda, diga amém. Não é? Eu tenho que investir mais naquilo que não se corrompe. E quando eu abro aqui a Bíblia Sagrada, eu pego o livro de Jó como exemplo. No capítulo 2, versículo 7, eu leio aqui na minha Bíblia, e diz o seguinte, veja lá. Diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Veja bem, Satanás, a Bíblia diz que Deus se reuniu com os filhos dele, os anjos, e Satanás veio no meio deles. E Satanás pede permissão a Deus para criar algumas adversidades na vida de Jó. Aí Deus diz: vai, Satanás, faz o que quiser com ele, só não tires a vida dele, porque a vida é minha. Aleluia. Eu já aprendo aqui que Deus pode permitir que Satanás te toque. Aleluia. Mas o que está firme em você não é a sua natureza humana carnal, não é o seu corpo adoece, você fica fraco, você sente tristeza, você sente cansaço, mas o homem interior está firme para a glória de Deus. Você está entendendo? Aí Deus diz para ele: vai, toca no homem exterior dele para tu ver se ele vai blasfemar de mim. Aí Satanás vai lá, no versículo 7 diz: saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aleluia. A saúde de Jó, a gente vai ver, meus irmãos, daí para frente, não só a saúde, a família de Jó sendo afetada, Jó sofrendo aflições exteriores, mas lá dentro o homem interior,
ele estava firme. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Como é bom a gente ter nossa alma ligada com Deus, irmãos. Aleluia! Então veja bem, a gente vê que Jó, em momento algum, a Bíblia diz que ele blasfemou contra Deus. Ele até teve dúvidas, questionou algumas coisas, mas blasfemar não. Daquelas provas todas. Mas eu aprendo aqui outra lição, aleluia, é que quando as aflições vêm, atingir o homem exterior, o interior, ele vai melhorando cada vez mais. Quanto mais Satanás te ferir na tua carne, quanto mais Satanás tenta vir com bombardeio, com tempestade para a tua vida, se você realmente quer Deus, se Deus permite provas grandes na tua vida, é porque Ele vai fazer coisas grandes no teu espírito. Deus conhecia Jó. Deus conhecia Jó. Deus conhecia Jó, e antes de Jó ser provado, você vai ver Deus chegando para Satanás e dizendo: viste meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmão, Jó não tinha aparentemente motivos para sofrer tanto. Na nossa natureza humana, a gente pensa assim: não, um homem fiel daquele, por que Deus permitiu sofrer tanto? Porque Deus sempre vê alguma coisa na gente que precisa melhorar. Sabe o que é que Jó precisava melhorar? Lá no final da vida de Jó, a gente vai ver Jó dizendo assim: olha, no começo, ou antes, eu te conhecia mas agora meus olhos te veem. Então você vê que Jó não era um homem que tinha essa intimidade com Deus, de ver Deus com seus olhos. E a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Veja bem, Jó era reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal, mas não tinha intimidade com Deus que Deus queria que ele tivesse. Ele vai ter depois dessas provas todinha. Deus está mandando te dizer: essa prova que você está passando, não se perturbe. Você está sendo afligido na sua natureza humana carnal. Você está sendo afligido nas suas emoções. Mas eu quero ver quem é que toca no seu espírito. Não tem quem toque. Seu homem interior está sendo desenvolvido. Você está crescendo. Aleluia. Aleluia. Interessante, lá no capítulo 19 do livro de Jó, você vai ver ele aí dando uma declaração da renovação dele. Abra aí sua Bíblia, livro 19, capítulo 19 de Jó, capítulo 19, versículos 25 ao 26, diz assim, olha: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha pele, ainda a minha carne verei a Deus. Ou seja, depois de se acabar tudo, ei Satanás, tu manda, tu destrói minha família, tu tira minhas riquezas, tu separa meus amigos, tu pode fazer tudo, mas eu quero ver tu atingir meu espírito. No final de tudo, eu vou estar na presença de Deus. Aleluia! Que coisa preciosa é você saber disso, meu querido. Por isso que nós precisamos valorizar aquilo que nós não vemos, juntar tesouro nos céus, perdoar, amar o nosso irmão, ser tolerante, ser mais humilde, viver as coisas de Deus, porque quando eu vivo as coisas de Deus, eu estou juntando tesouro nos céus.
Aleluia! Quando a gente valoriza as coisas da terra, a gente vai viver somente dificuldade, problema, disputa, contenda. Por quê? Porque nós valorizamos tantas coisas desse mundo, que achamos que o mais importante é passar o outro para trás, é mostrar o meu valor, que é melhor do que o dele, é mostrar que eu sou melhor do que ela, que comigo é do meu jeito, e que ela não prevalece contra mim. Aleluia! Mas você não fez negócio com a sua natureza carnal, não. Você não fez negócio com o homem exterior, não. Você fez negócio com Deus. E a ação de Deus na tua vida é através do teu espírito. Ele quer que você chegue lá no céu. E para você chegar no céu, Ele vai permitir você passar pela aflição que for necessária. Aleluia! Então vamos lá. Vamos ver mais uma lição aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. É que o homem interior, ele não se alimenta das circunstâncias, mas da palavra de Deus. Veja aí, Jó capítulo 23. Capítulo 23 e o versículo 12, diz assim, olha. Capítulo 23, versículo 12. Diz assim: do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca nunca desprezei, mas é o meu alimento diário. Algumas traduções dizem diferente. Mas Deus, Jó está dizendo assim: Deus, olha, eu estou passando por essa luta toda, mas mesmo aqui nessa prova, eu nunca me apartei, aleluia, de fazer a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que era que estava acontecendo ali? Satanás estava pensando que estava destruindo Jó. Satanás, cada mal que fazia a vida de Jó, contra seus amigos, contra a sua família, até a loucura da esposa dele, era como se ele estivesse acabando com Jó. Mas só que ele não sabia que Jó estava crescendo espiritualmente. Ei, olhe para seu irmão. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: se aquiete. Tudo isso que você está passando, você está crescendo espiritualmente. Oh, aleluia! Você está crescendo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos ainda, irmãos, uma coisa muito interessante, é que sobre o aperfeiçoamento do homem interior, é aqui no capítulo 42, né? Agora esse aqui, eu já comentei com os irmãos aqui, mas no capítulo 42, se você puder ver aí na sua Bíblia, a gente vai ver ele citando esse versículo, capítulo 42 e versículo 5. Ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Veja só, a maioria dos crentes aqui, a maioria dos crentes conhece Jesus, tenho certeza disso. Mas o desejo de Deus é que a gente conheça Ele mais de perto. Sim ou não? Sim ou não? Quer ver? Ó? Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus que nenhum de nós, irmãos, eu acho que nenhum de nós temos. Moisés, ele passou um tempão lá no Monte Horebe, ou Sinai, conversando com Deus, e Deus escrevendo os livros da lei, escrevendo lá, o dedo de Deus escrevendo nas tábuas lá, ele falando com Deus. Moisés,
Deus disse para ele: Moisés, de dia eu vou numa coluna de noite eu vou numa coluna de fogo. E eles viam a Deus. Moisés, ele viu Deus numa sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. Será que ele tinha experiência com Deus? Moisés, Deus disse para ele: volta, Moisés, porque esse faraó que está te perseguindo, nunca mais vocês verão ele. Moisés orou, Deus abriu o mar, o povo de Deus passou, e Deus fechou o mar sobre o faraó, o seu exército. Veja a experiência desse homem com Deus. Mas depois disso tudo, Moisés chegou para Deus e disse: Deus, eu quero ver a tua face. Sabe o que foi que Deus disse a ele? Moisés, o homem que vê a minha face, ele morre. Nenhum homem pode ver a minha face. Mas eu vou atender teu desejo. Você está querendo mais experiência comigo. Fica aí atrás de uma pedra, que eu vou passar. Quando eu passar, Moisés, que eu disser pode olhar, você vai me olhar e vai me ver de costas. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Você sabe disso. Você sente mais desejo de intimidade com Deus. Sente ou não sente? Quem sente mais desejo de intimidade com Deus, levanta a mão e dê uma glória. Eita Jesus. Aleluia! E você tem, meu querido, você tem, minha querida, que entender que é bom nós nos esforçarmos para isso, com as armas que nós temos. A Bíblia diz: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Será que eu estou clamando a Deus? Quantas vezes você diz para você mesmo: eu preciso orar mais, não é? Aleluia. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, que Ele se chegará a vós. E você sente necessidade, porque o homem interior, ele precisa adquirir uma estatura espiritual que Deus preparou para cada um de nós. Deus preparou uma estatura espiritual para você, porque Ele tem um plano específico na sua vida. E se você não se esforça, não faz a sua parte, Deus fica querendo fazer a dele, mas não pode, porque você não deixa. Você fica limitando. Aleluia! Então, meus queridos, a gente vê que o homem interior, ele está se aperfeiçoando a cada dia. E o de Jó, quanto mais prova vinha, mais ele cresceu a ponto de agora ele dizer, como ele disse aqui no versículo 5, não é? 42:5, com ouvidos eu te ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Glória a Deus. E para finalizar, meus queridos, eu quero lembrar os irmãos que nessa guerra existe uma luta entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Se a carnal prevalecer, você vai sofrer. Você vai pagar um preço. Você poderá até perder a sua salvação. Mas a tendência é que no final, se você fizer o esforço mínimo, o esforço que eu digo, não é trabalhar muito, não, é de oração. O esforço que eu digo é jejuar. O esforço que eu digo é conhecer mais a Bíblia. Se você tiver Por que isso, irmãos? Isso não é muita coisa não, irmãos. Se eu quiser ser um engenheiro, eu tenho que estudar. Se eu quiser ser um médico, eu tenho que estudar um pouquinho. Se eu quiser ser um técnico de televisão, eu tenho que estudar. E por que para ser crente eu quero ser crente, mas não pego na Bíblia? Eu quero ser crente, mas não dobro meu joelho para orar. Eu quero ser crente, mas não faço um jejum na vida. Por quê? Então eu estou alimentando mais o homem exterior. Agora quando chega na hora do almoço, é um prato de feijoada.
Não brinque não. Eu me lembro que uma vez, uma irmã disse: pastor Tess, ore por mim, pastor, que o médico disse que se eu não emagrecesse, eu ia ter que fazer isso e aquilo outro, mas vai ser difícil para mim, pode ser até que eu tenha que ir para uma cirurgia. Aí tá certo, a irmã, quando foi no outro dia, aniversário de um grupo, quando ela estava lá, eu digo: ô irmã, ô minha filha, você me pedindo oração, mas com um pedaço de bolo desse tamanho na mão assim. Olha, irmão, porque crente parece que ele troca todos os seus prazeres pela comida, não é? A gente deixa muita coisa. Quando a gente vivia no mundo, a gente tinha prazeres em muitas coisas, mas a gente deixa tudo, e agora para a gente que a gente foca na comida e começa a comer agora, mas a gente precisa ter controle sobre isso também. Aleluia. E eu disse uma vez para um obreiro, eu disse: olha, se você não vencer seu apetite, porque, irmão, tem pessoas que têm problemas de engordar com facilidade. Às vezes come um pouquinho, mas engorda. Mas tem pessoas que não, irmão. Tem pessoa que engorda porque come muito mesmo. Tem pessoas que engordam porque não se controla. Eu mesmo, eu tenho certeza, se eu comesse o que eu tenho vontade, minha irmã, vocês têm um pastor aqui de uns 200 quilos. Mas eu luto. De vez em quando eu estou: epa, rapaz, tu é crente, te controla. Para por aí, né? Mas vamos lá. Então, para concluir, meus queridos, nós temos que entender que nós precisamos juntar tesouro nos céus, alimentar o homem interior, porque no final, o homem interior, ele é sustentado por uma coisa que é eterna, é a graça de Deus, é o Espírito Santo, e nós temos tudo para prevalecer. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. O homem exterior são os prazeres deste mundo, são as alegrias que você tem, são os bens materiais, são as coisas que você gosta, sente prazer, que às vezes até te tira da presença de Deus. Então, vamos fazer um sacrifíciozinho e alimentar mais o nosso homem interior. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.